Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, passando por aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. A nossa questão hoje, que nós vamos tratar nesse vídeo, é sobre a grande tribulação. Será que nós já estamos atravessando a grande tribulação? Existem algumas pessoas que, a bem da verdade, pensam que nós já estamos atravessando ou pelo menos iniciando a fase da grande tribulação. Mas seria isso verdade? Se estamos atravessando pela fase da grande tribulação, onde está o governo mundial? Onde está o anticristo? Então percebam que nós estamos, na verdade, em princípios de dores. E essa fase dos princípios de dores já começou faz muito tempo, porque o que nós temos visto de guerra, de rumores de guerra, de falsos profetas, de falsos cristos, de falsos irmãos, pessoas negando a Cristo e uns negando uns aos outros, o que nós temos atravessado não é brincadeira. Portanto, esta fase é uma fase preliminar. Nós estamos caminhando realmente para o tempo do fim, mas ainda não estamos no período da grande tribulação. Essa peste que está assolando o mundo e que está deixando todo mundo em polvorosa. A bem da verdade, o mundo está parado, a economia está parada, igrejas fechadas, o comércio também está fechado e há um grande pânico em muitas pessoas. Mas nós, como cristãos, precisamos estar seguros no Senhor, com a certeza da nossa salvação, revestidos com as armaduras da fé e aguardando o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu tenho dito nos vídeos, a volta do Senhor Jesus ela será iminente. Ela será, o arrebatamento melhor, ele será secreto. Porque antes da grande tribulação virá o arrebatamento. Mas o arrebatamento ele será secreto, ele será de uma maneira em que ninguém está esperando. Quando as pessoas menos estiverem esperando, então Cristo voltará, assim como foi nos dias de Noé. O Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro. E como foi nos dias de Noé, também será nesses dias. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. E ninguém percebeu que o dilúvio aconteceu. Assim também será nesse dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que devemos fazer é estar aguardando em oração, buscando ao Senhor. É como se o Senhor viesse ontem. Então, estarmos sempre com o nosso coração na presença de Deus, cheio da sua graça, da sua unção e do seu poder, buscando a Deus, meditando na sua palavra. Porque, como eu já disse mais uma vez, a volta do Senhor Jesus Cristo será secreta em duas fases. E como já deixamos claro num vídeo que nós gravamos para a escola dominical, o anticristo, ele não apenas será o opositor do Senhor Jesus, ele não apenas será contra Cristo, e nem apenas se colocará no lugar de Cristo, mas será um imitador de Cristo. E perceba que Jesus ele tem três fases da sua vida. A fase em que ele nasceu, a fase em que ele aparece em público aos 12 anos, e depois a fase em que ele aparece em público aos 30 anos, quando tem início o seu ministério. Da mesma sorte, o anticristo também, ele terá algumas fases. Se nós levarmos em consideração, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 8, ele vai se manifestar, ou seja, ele vai nascer, ele será uma pessoa normal, como qualquer outra, porque ele não surgirá no planeta Terra como surgiu Adão. Adão já surgiu maduro, crescido, apto para procriar. O anticristo não, ele nascerá como qualquer outro ser humano. E como qualquer outro ser humano, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai estudar, vai se ingressar no partido político. E nós sabemos que
A visão ela é globalista, haverá um só líder, um só partido, e nós temos a certeza de que será um partido ditatorial, provavelmente um partido comunista, será algo assim revolucionário. E este ser, ele procurará trazer solução para a humanidade, solução do ponto de vista econômico, solução do ponto de vista político, social, religioso, enfim. Então ele vai crescer e vai se ingressar, e ele terá uma terceira manifestação, que é quando ele vai então aparecer como o anticristo, como homem do pecado, filho da perdição, a ponta pequena de Daniel, a besta que sobe do mar. Ele vai falar como dragão, porque ele será dotado do poder do dragão, que é o próprio Satanás. Portanto, tem 3 fases. Ele nasce, depois ele cresce, só que a igreja estará na terra durante as suas 2 primeiras fases, porque até então ele não se apresentará como anticristo. Mas depois, quando tiver início, antes do início, melhor, da 70ª semana de Daniel, que é o período probatório, o período da grande tribulação, antes disso, a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem com a certeza da sua salvação, então serão arrebatados neste dia, e aí dar-se-á o período da grande tribulação. E de acordo com o que nós temos estudado, a primeira fase da grande tribulação, que será de 42 meses, ou 1260 dias, será um período de uma falsa paz. Imagina, em meio a esse caos todo que está acontecendo, caos político, corrupção, problemas na economia, problemas religiosos, problemas de guerra, de pestes, e de repente surgir um homem que possa trazer solução para todos esses problemas, as pessoas irão aclamá-lo como Cristo. Os próprios judeus assinarão um pacto com o anticristo, achando que ele é o Mashiach, porque eles estão aguardando o Mashiach que nós já recebemos, e estamos agora aguardando a sua volta, enquanto eles estão aguardando ainda a vinda de Jesus, como ele já veio, não o reconheceram. Então perceba que esse anticristo, ele atrairá as pessoas, e elas se voltarão para ele achando que ele é o Cristo. E ele fará um pacto com Israel, fará um pacto com todas as nações, haverá as nações confederadas. No final de 3 anos e meio, dos 1060 dias, ele romperá a aliança, romperá o pacto e se voltará contra Israel, porque ele exigirá adoração. Será a grande abominação predita pelo profeta Daniel, e o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo de número 15, ele alertou, falou: e quando a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então veja que esta profecia é uma profecia de dupla referência. A primeira vez já se cumpriu com o general Tito invadindo Roma, mas haverá uma segunda aplicação desta profecia, e Daniel, ou melhor, e o povo de Daniel, que é o seu povo, conforme está ali no capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel. Então veja que nesta fase, os judeus acreditarão nele, e ele fará uma aliança, mas depois eles romperão essa aliança, porque quando ele entrar no lugar santo, ele vai se assentar no lugar de Deus, no templo de Deus, melhor, querendo ser Deus, e exigirá adoração, e então os judeus irão negar essa adoração, e o pacto será interrompido, porque é um pacto de 7 anos, mas na metade dos 7 anos esse pacto será quebrado, e então ele mostrará toda a sua fúria, todo o seu poder, e as nações confederadas, as nações que estiverem unidas com esse anticristo, se voltarão contra Israel. E aí cumprir-se-á a profecia de Zacarias capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. No final haverá um grande pranto em Israel, haverá um grande derramamento do Espírito Santo, haverá uma conversão no final. E então é a segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus, que a primeira fase ele vem para a igreja antes da grande tribulação, e na segunda fase é depois da grande tribulação. Depois desta segunda fase da grande tribulação, a primeira fase da falsa paz e a segunda fase da grande tribulação propriamente dita, que haverá grande perseguição contra
todos aqueles que quiserem ainda continuar professando o nome do Senhor Jesus contra Israel. Portanto, meus queridos irmãos, não estamos ainda na grande tribulação. Nós estamos, já podemos dizer, quase que nos princípios de dores, porque guerras, terremotos, em muitos lugares, esse princípio de dores é um tempo indeterminado, em que vem acontecendo. Então, porque o arrebatamento, ele não terá sinais. O arrebatamento será repentinamente. O arrebatamento será repentinamente. Quando as pessoas menos esperarem, então o Senhor Jesus Cristo virá, arrebatará a sua igreja e, como eu disse, haverá grande tribulação. E veja que isso é análogo, como aconteceu nos dias de Noé. Quando houve o dilúvio, a minha pergunta é: quantas pessoas viram Noé, juntamente com a sua família, entrando na arca? Nenhuma. Quantas pessoas viram os animais entrando na arca de Noé? Ninguém. Percebam que os homens, na sua ignorância, na sua incredulidade, não creram na palavra de Deus. Mas os animais, ouvirem o chamado, eles vieram ao encontro do Senhor e entraram na arca. Porque não havemos de acreditar que Noé saiu de lugar em lugar, pegando cada animal e trazendo para dentro da arca. Não, esses animais vieram, assim como o grande peixe foi ali engolir Jonas, obedecendo à voz de Deus. Então veja que houve milhares de animais entrando dentro da arca. E a Bíblia diz que ninguém percebeu até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não estarão percebendo. Sem que elas esperem, o Senhor Jesus Cristo virá para arrebatar de uma forma secreta. E quem é que verá? Apenas a igreja saberá. Será secreto para quem? Para o mundo, para os rebeldes, para os desobedientes, para aqueles que não amaram a vinda do Senhor, para aqueles que não amaram a palavra de Deus, que preferiram viver uma vida desordenada, uma vida de pecado, uma vida fora da presença de Deus, não deram crédito, são os verdadeiros escarnecedores, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Para estas pessoas, a volta do Senhor Jesus Cristo será secreta, elas não perceberão, elas não verão, mas aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem na presença do Senhor, para esses então o Senhor Jesus Cristo voltará. E depois da volta do Senhor Jesus, tudo que resta é para as pessoas experimentarem aqui na terra uma grande tribulação como nunca houve. Mas você ainda pode se livrar disso. Você que está assistindo esse vídeo pode ainda receber ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que eu tinha para dizer para os irmãos. A grande tribulação ainda está por vir. O homem do pecado ainda irá se manifestar. O anticristo, a besta, o abominável da desolação, aquele que é o filho da ira, o filho da perdição, aquele que realmente virá para perseguir o povo e será dotado de um poder maligno. Um grande líder que liderará ao lado da outra besta com o poder religioso. E todos eles amparados pelo diabo. Mas o mais importante é que eles serão vencidos na volta do Senhor Jesus e depois serão lançados no lago de fogo. E dali nunca mais sairão. Será grande punição. Os dois serão vencidos, inclusive Satanás. Também a Bíblia diz que em breve o Senhor Jesus, o Senhor, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele será então vencido, dominado para sempre. E o povo de Deus estará adorando o Senhor em glória. E estará então na presença de Deus, ali no céu, se alegrando e o adorando e o glorificando para todo sempre. Portanto, essa mensagem eu quero deixar para todos os irmãos, para todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Continue buscando ao Senhor. Essa tribulação que nós estamos passando, esses problemas, logo passará, porque a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Portanto, ela é leve, dá para você suportar. Ela é momentânea, logo passará, e em breve estaremos todos glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor,
Enquanto isso não acontece, não se esqueça, se você não pode ir ao templo, a igreja começa em sua casa. A igreja começa em sua casa. Nós somos a igreja que nos reunimos em nossa casa e a igreja começa em casa, depois no templo, como a igreja primitiva. Adoravam ao Senhor no templo e de casa em casa. Não se esqueça disso, de adorar ao Senhor de casa em casa. Reúne a família, reúne os filhos, reúne a esposa e orem ao Senhor, busque ao Senhor, jejue, se consagre. Fique na presença de Deus, não perca o foco, vamos ficar na presença do Senhor. Deus tem livramento para você, Deus tem bênçãos, Deus tem poder do Espírito Santo para derramar sobre a sua igreja. Nesses momentos de dificuldade, nós precisamos fazer a diferença, não podemos entrar em pânico, não podemos ficar desesperados como o mundo está desesperado. Nós temos o Senhor Jesus, nós temos o verdadeiro refúgio, nós temos a unção do Santo, nós temos o poder, a graça, o poder do Espírito Santo para fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos orar por esse mundo. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez queremos interceder, Senhor, por esse mundo que está, Senhor, abalado diante de tanta tragédia, diante de tantas pragas, desse coronavírus, dessa peste, Senhor, que está graçando, assolando a humanidade. Mas em meio a tudo isso, nós te louvamos, porque o teu povo está se reunindo, o teu povo está te buscando, as famílias estão reunidas, orando, adorando e glorificando o teu nome. Fortalece, Senhor, a população mundial, abençoa, salva, liberta, que esse momento seja um momento evangelístico, um momento impactante para alcançarmos vidas. Venha nos abençoar, nos revestir com o teu poder, com a tua unção, com a tua glória, que o teu povo seja impactado por esta palavra, que ele seja avivado, renovado, cheio do Espírito Santo. Abençoa minha esposa, meu filho, a minha filha, os meus parentes, meus amigos, inimigos, animais, enfim, abençoa toda a população mundial. Tenha misericórdia, meu Deus, estende a tua poderosa mão de vitória, de libertação, de bênção, de graça, a tua mão salvadora, libertadora, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te adoramos e te glorificamos, Pai, para a glória do teu nome. Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.